Globo, Estadão e Folha atacam Lula por endosso à ação de genocídio, por endosso à ação contra o genocídio de Israel, né? A ação de genocídio contra Israel. Tá certo o título. Em editoriais uníssonos, Globo, Estadão e Folha ecoam a versão da máquina de propaganda sionista de que as críticas ao ataque desumano pretende dizimar o povo palestino são parte de um antissemitismo contemporâneo. Olha ali, o Francisco Mesquita Neto, que é o herdeiro do Estadão com Bolsonaro, o Luiz Frias embaixo, que é o atual dono da Folha, e os irmãos Roberto Irineu, José Roberto Irineu e João Roberto Marinho. O João Roberto Marinho é o atual presidente da Globo, né? Globo e Estadão assumiram a frente da máquina de propaganda sionista em editoriais uníssonos publicados nesta sexta-feira, dia 12 de janeiro de 2024. Eles iniciaram ataques ao presidente Lula, que após o encontro com o embaixador da Palestina em Brasília, Ibrahim Al-Zeben, anunciou que o Brasil endossa a ação movida pela África do Sul na Corte Criminal Internacional, a ICC na sigla em inglês. O documento acusa Israel de cometer genocídio contra os palestinos na ofensiva na faixa de Gaza. O Tribunal de Haia, como é conhecida a corte, iniciou nesta quinta-feira, dia 11, o julgamento da ação com exposição de representantes sul-africanas. Nesta sexta-feira, a defesa do Estado sionista de Israel vai apresentar as suas alegações para o assassinato de mais de 23 mil palestinos, 70% deles mulheres e crianças, em pouco mais de 3 meses da invasão de Gaza. Em editorial no jornal o Globo, a família Marinho, que controla o grupo de comunicação, classifica como lastimável a adesão de Lula à ação e faz eco à propaganda sionista de que as críticas à ação cruel e desumana das forças de defesa de Israel no território palestino tratam-se de antissemitismo. Ao atender ao pedido do embaixador palestino no Brasil, Lula viola a tradição do equilíbrio da diplomacia brasileira, banaliza uma acusação que só deveria ser feita com a maior parcimônia, em atitudes que fortalecem a vertente mais insidiosa do antissemitismo contemporâneo, diz o texto do jornal o Globo. Vamos lá, gente, faltam aí, como eu falei pra vocês aí de superchats, pedi aí pra galera contribuir, não só quem já contribuiu, faltam 34 pilas, vamos lá, gente. Os editoriais do Globo e do Estadão parecem até mesmo ter sido combinados para usar os argumentos da propaganda sionista e lembram que o termo genocídio foi cunhado justamente para definir a perseguição que Hitler fez aos judeus na Alemanha nazista. A palavra foi cunhada justamente para determinar o crime dos nazistas contra os judeus e outras minorias. Foi descrita na Convenção do Genocídio de 1948 como tipo penal definido pelos atos cometidos com a intenção de destruir, no todo ou em parte, o grupo nacional, étnico, racial ou religioso. Só indivíduos não são julgados por genocídio, jamais um país, diz o Globo, defendendo ainda que a ação deveria ser proposta no Tribunal Penal Internacional, que Israel não reconhece. Ciente de que a acusação de genocídio contra Israel é voz corrente entre a militância esquerdista no Brasil e no mundo, Lula adere a um exagero retórico na expectativa de parecer um humanista sem se preocupar muito com as consequências práticas dos seus atos e palavras em relação aos interesses do Brasil que ele governa, ecoa o Estadão. Já a Folha diz de forma contundente que genocidas foram os nazistas contra os judeus e outras minorias na Segunda Guerra Mundial, o Império Otomano contra os armênios em 1915 e 16 e o Hutus contra Tutsis em Ruanda em 94. Abstém dos sionistas pelo genocídio recorrente contra os palestinos, que começou já durante a ocupação na região. De forma mais branda que seus asseclas, a Folha diz que o Brasil erra ao deixar a equidistância na guerra, a saída de Netanyahu seria melhor, defendendo a posição do premier extremista de Israel, Benjamin Netanyahu. Além de ser pivô da radicalização religiosa da política de seu país, ele chefia o gabinete humilhado pela penetração desimpedida de milhares de terroristas em Israel, diz o jornal da família Frias. Para justificar que um país não pode ser julgado por genocídio, o Globo tem o disparate de dizer que o exército de Israel diz adotar cuidados ao poupar civis e garantir o fluxo de auxílio humanitário, e defender a visão sionista de que já se comprovou que o uso de hospitais e escolas como instalações militares pelo Hamas. Na explanação
Nesta quinta-feira, no Tribunal de Haia, representantes da África do Sul destacam justamente os ataques em hospitais com tudo que continham, incluindo bebês, e citam o comportamento deplorável de militares israelenses visto em vídeos em redes sociais e de seus comandantes que defendem a aniquilação dos palestinos e a incorporação de Gaza a Israel, como é previsto pelos sionistas antes mesmo da criação do Estado. O exército israelense celebra a destruição de vilas e cidades e os soldados filmam cenas de bombardeio e destruição de casas, vilas e cidades e querem instalar assentamentos sobre ruínas dos palestinos, disse um dos representantes da África do Sul, meus queridos e minhas queridas. É isso aí. Mídia, né? Mídia corporativa sendo mídia corporativa com Lula. Lula tem que rever aí, tem que pensar na democratização dos veículos de imprensa, né, gente? Tem que fortalecer canais de YouTube, tem que fortalecer os sites independentes que não fazem esse jogo sujo que a gente tá vendo aí no caso do massacre dos palestinos.